Olá a todas e todos. Essa é a segunda aula em regime de ensino remoto emergencial da nossa disciplina de História da Filosofia Contemporânea. Na primeira aula, eu delineei a estratégia geral e o programa do curso, maiores detalhes no plano de ensino que está disponibilizado na sala de aula virtual, e ingressei no que eu descrevi, não exatamente como o primeiro capítulo, como uma espécie de prólogo à história toda a ser contada, a saber, as considerações que eu apresentei sobre a filosofia de Frege. Frege não é, embora seja frequente que se refira a ele assim, Frege não é exatamente o fundador da filosofia analítica. Frege é antes um precursor. Frege foi um filósofo cuja importância foi apreciada por alguns de seus contemporâneos. Eu mencionei o fato de ele ter mantido correspondência com o grande matemático David Hilbert, com filósofos como Edmund Husserl e Bertrand Russell, mas ele não é provavelmente o fundador de uma escola, ele não tem discípulos diretos, em que pese o fato, nós vamos ver isso mais adiante, Rudolf Carnap é um filósofo alemão que vai ter uma certa importância na nossa história um pouco mais adiante, depois dos anos 20 do século passado, o fato de Carnap ter sido aluno de Frege nos últimos anos de magistério de Frege na Universidade de Iena. É uma ironia amarga no relato que faz Carnap da frequentação a essas aulas. Frege estava dando um curso sobre fundamentos da matemática, lógica, alguma coisa por aí, e 2 alunos assistiam essa disciplina, 2 apenas. Carnap, que relata o fato na sua autobiografia intelectual, e um general reformado do exército alemão que gostava de matemática e dormia nas aulas do Frege. Bom, há 2 maneiras de apresentar o que Frege fez, e numa delas a história de Frege é a história de um grande fracasso, e numa outra a história de um grande triunfo. Por quê? Porque todo o projeto filosófico de Frege, ao qual está subordinado o trabalho técnico que ele fez em lógica, ele fez o que fez em lógica para poder fazer o que pretendeu fazer em filosofia, tudo esteve subordinado ao projeto de estabelecer uma tese filosófica. Se há um filósofo que trabalhou a vida inteira fazendo um esforço de demonstrar uma e somente uma tese, esse filósofo foi Frege. O projeto filosófico dele é extremamente bem circunscrito. Ele quer demonstrar contra Kant que as proposições aritméticas são analíticas e não sintéticas. E dizer que elas são analíticas e não sintéticas, para Frege, significa mostrar que é possível provar todos e cada um dos teoremas aritméticos, deduzindo esses teoremas de princípios gerais, axiomas, que não tem nenhum conteúdo especificamente matemático, de axiomas, princípios que são leis gerais da lógica. Então a ideia de Frege basicamente é que a aritmética é parte integral da lógica. Dentro de um sistema lógico bem construído, é possível derivar todas as proposições da aritmética. E isso é o que significa dizer que elas são analíticas e não sintéticas. Se além dos princípios gerais da lógica, que governam qualquer conhecimento, em qualquer parte vão estar presentes, portanto, eu preciso de premissas que dizem respeito a algum domínio particular de objetos, então eu estou fazendo, por exemplo, biologia, eu preciso de certas premissas que dizem respeito aos organismos, aos seres vivos, e só com a lógica eu não posso derivar resultados em biologia, ou em história, ou em química, e assim, em física e assim por diante. Então, o projeto do Frege é conhecido como um programa logicista para a aritmética. Projeto de demonstrar que a aritmética tem conteúdo lógico e mais nada. Não há nenhum conteúdo, essa é a ideia, nenhum conteúdo extra-lógico na aritmética. A aritmética. Não existem princípios especificamente aritméticos.
Os princípios gerais da aritmética, as leis gerais da aritmética, para usar a expressão de Frege, são as leis da lógica. O que motiva esse projeto, que vai na contramão de Kant, para Kant as proposições aritméticas são juízos sintéticos a priori, são a priori porque a aritmética não é derivada da observação de situações empíricas, não é uma ciência empírica como a física ou a história, mas são juízos sintéticos. E que eles são sintéticos significa dizer que, nos termos de Kant, que a relação entre sujeito e predicado numa proposição aritmética depende do modo como o sujeito e predicado se relacionam com um terceiro termo fora do próprio juízo. Enquanto que num juízo analítico, na definição kantiana, o predicado já está contido no conceito do sujeito, de onde juízos analíticos são meramente expositivos, expõem, exibem o conhecimento que nós já temos, enquanto juízos sintéticos são ampliativos, ampliam o conhecimento que nós já temos. Quero dar como exemplos, nos prolegômenos, toda a metafísica futura que se pretende apresentar como ciência, respectivamente, de juízo analítico, todo A que é B, e de juízo sintético, todo A que é B é C. No primeiro caso, eu sei a priori que é verdadeiro, todo A que é B é C. No segundo caso, não é, de posse do conceito de um A que é B, eu ainda não tenho a informação adicional de que isso é C. Tá? Eu preciso de alguma investigação que, todavia, em se tratando de matemática, vai ser uma investigação a priori. A matemática vai estar fundada, toda ela, para Kant, nas formas da intuição. No modo como nós, na intuição, através da percepção, apreendemos objetos. E é exatamente isso que, no caso específico da aritmética, Frege recusa. Não para matemática em geral. Mais tarde nós vamos ver, Russell tem um programa logicista para a totalidade da matemática. Frege nunca cogitou de fazer isso, ele concede perfeitamente a Kant que as proposições da geometria são sintéticas, e são fundadas na nossa intuição das relações espaciais. O fato de que o espaço é uma forma da nossa intuição fundamenta a possibilidade de haver uma ciência a priori do espaço, que é a geometria. Mas para Kant, do mesmo modo como o tempo tem uma estrutura formal que nós conhecemos a priori, a relação de sucessão temporal é transitiva, assimétrica e não reflexiva. Transitiva porque se A precede B e B precede C, A precede C. Assimétrica porque se A precede B, B não precede A. E não reflexiva porque A não precede a si próprio. Essas propriedades formais da relação do tempo, nós as temos da relação de sucessão temporal, perdão, nós as temos dadas na estrutura do que Kant chama de sentido interno. O tempo é a forma do sentido interno, é a forma a qual estão submetidas todas as nossas experiências. Algumas delas, todavia, têm também a forma do sentido externo, e são objetos no espaço fora de nós, é o mundo exterior. Mas todas as nossas representações, quer sejam representações de objetos no espaço fora de nós, quer sejam sensações, e sentimentos e pensamentos puramente internos, está numa posição temporal relativamente a quaisquer outras experiências minhas. De qualquer experiência que eu tenho, cabe perguntar se ela precede ou sucede ou é simultânea com qualquer outra experiência que eu tenho. Assim como para Kant, o conhecimento a priori que a gente tem do espaço fundamenta a possibilidade de uma ciência a priori do espaço, que para ele é a geometria, pois da mesma maneira, o conhecimento a priori que nós temos da forma do tempo fundamenta a possibilidade de uma ciência a priori do tempo, que para Kant era justamente a aritmética. Bom, é aí que Frege discorda, concedendo a Kant que as demais disciplinas matemáticas sejam sintéticas e não analíticas. Perdão. Para o caso específico, engasguei. Para o caso específico da aritmética, Frege vê as coisas de outra maneira. A intuição que motiva o projeto, então o projeto de Frege é um projeto de natureza epistemológica,
Ele quer estabelecer qual é o fundamento da prova das proposições da aritmética, e é só isso que ele quer fazer. Absolutamente, este é o projeto. Tá? Estabelecer que as proposições da aritmética são analíticas e não sintéticas, como pensava Kant, é estabelecer que elas podem ser demonstradas a partir de um conjunto de axiomas puramente lógicos. Se precisasse suplementar as leis gerais da lógica com qualquer coisa que fosse específica aritmética, que uma definição de número, ou de sucessor, ou de zero, ou qualquer coisa desse tipo, então a aritmética seria uma disciplina também sintética. Mas a intuição de Kant é que nada mais além das leis gerais da lógica é requerido para fazer aritmética. A aritmética, portanto, é parte da lógica. Havia uma intuição que motivava esse projeto, que é o projeto filosófico de Frege, que era a ideia de que tudo que nós podemos pensar, nós podemos contar. O domínio do pensável, tudo aquilo que pode ser objeto de um pensamento para nós, trate-se de um objeto físico ou puramente mental, trate-se de um objeto concreto ou abstrato, trate-se de um objeto real ou imaginário, eu posso sempre contar os objetos sobre os quais eu penso. Deus, um anjo, um homem e um movimento, somados são 4, diz Frege. 4 o quê? 4 objetos. Eu preciso recorrer a essa noção a mais ampla possível, 4 coisas, 4 entidades, de naturezas completamente diferentes, mas nós podemos somá-la. Então a ideia é que o domínio do pensável coincide com o do enumerável, tá? E é por isso que as leis do pensável, as leis que governam as condições sobre as quais nós podemos pensar em objetos, governam também as condições sobre as quais nós podemos enumerar objetos. Bom, essa é a intuição. Isso não é prova. Ninguém provou nenhuma tese invocando essa intuição. A prova do programa logicista consiste em fazer aquilo que justamente Frege sustenta que deve se poder fazer. Tem um sistema em que os princípios, os axiomas, são leis da lógica, e apenas leis da lógica, e você procede efetivamente à derivação dos teoremas da aritmética aí. Esse é o trabalho a ser feito. E é isso que Frege, no livrinho de 1879 dele, a conceitografia Begriffsschrift, esboça. A Begriffsschrift está dividida em 3 partes, uma exposição do sistema, depois alguns exemplos de como se fazem deduções dentro desse sistema, o primeiro sistema de lógica matemática, o primeiro cálculo de predicados na história do pensamento humano, e por fim, na última parte, Frege apresenta um esboço, como ele chama assim, de uma teoria geral das sequências, que deve servir para reduzir a noções puramente lógicas à noção fundamental na aritmética de sucessão, de sucessor. Definir A precede B, B sucede a A, definir isso em termos de noções puramente lógicas. Bom, esse foi o grande projeto. O Frege passou 20 anos trabalhando num grande livro que ele publicou em 2 volumes, As Leis Fundamentais da Aritmética, e esse projeto aqui fracassa. Fracassa não porque o logicismo seja, que a tese logista seja falsa, nós não sabemos se ela é falsa. Tá? O que nós sabemos com certeza é que Frege não conseguiu demonstrá-la. E por quê? Porque havia no sistema de Frege, quem descobriu isso foi Bertrand Russell, uma lei, um axioma, que permitia derivar uma contradição dentro do sistema. E esse axioma era uma espécie do que os matemáticos chamam de princípio de compreensão, que diz basicamente o seguinte: para todo predicado bem formado, para todo conceito, portanto, existe uma extensão conceitual, que pode ser vazia. Por exemplo, a extensão do conceito de sereia é um conjunto vazio. A extensão do conceito de sereia é a mesma do conceito de unicórnio ou centauro. Todos esses conceitos têm uma extensão vazia. O número que corresponde a esses conceitos, para falar como Frege, é 0. Mas homem ou cavalo são conceitos que têm uma vasta extensão, a totalidade da humanidade, a totalidade dos cavalos. Por isso Frege diz no seu livro puramente filosófico, não tem nenhuma fórmula de lógica ali, essa obra-prima que é Os Fundamentos da Aritmética, que a noção de existência tem isso em comum com a noção de número. De fato, a afirmação da existência de um objeto não é outra coisa que a negação do número 0. O que quer dizer?
Se você pergunta quantas sereias existem, a resposta é 0 sereias, nenhuma. Mas se existe pelo menos uma Torre Eiffel, estou escolhendo de propósito um exemplo de um conceito que só se aplica a um objeto no mundo, mas afirmar que existe essa torre é dizer que o conceito de Torre Eiffel não é um conceito vazio, que esse nome nomeia efetivamente um objeto. A contradição que o Russell encontrou é fácil de demonstrar. Se você supõe que todo conceito tem uma extensão, você preste atenção porque acontece quando você lida com certos conceitos peculiares, como aquele que, se você trata a extensão de um conceito como um conjunto, e é natural pensar assim, a extensão do conceito cavalo é o conjunto de todos os cavalos, a extensão do conceito homem é o conjunto de todos os homens, a extensão do conceito alunos de História da Filosofia Contemporânea em 2020, ensino remoto emergencial, é o conjunto dos alunos que estão agora na circunstância nada invejável de ter que assistir esses meus vídeos daqui até o fim do semestre, porque não vai haver mudança no regime de ensino. E eu tenho dúvida se vai haver em 2021, mas isso já é especulação. Bom, o que o Russell mostrou é o seguinte: acerca de um conjunto, cabe sempre perguntar se ele contém a si próprio. O conjunto de livros da minha biblioteca não é um livro na minha biblioteca. Portanto, o conjunto de livros da minha biblioteca não está contido em si próprio. Mas o conjunto dos conjuntos que tem mais de 10 elementos é certamente um conjunto com mais de 10 elementos. Porque nós podemos enumerar mais de 10 conjuntos que têm mais de 10 elementos. Portanto, o conjunto dos conjuntos que tem mais de 10 elementos está contido em si próprio. Dado que é perfeitamente legítima a noção de um conjunto que está contido em si próprio, cabe perguntar agora, e o conjunto dos conjuntos que não estão contidos em si próprio, que inclui o conjunto dos livros da minha biblioteca, que compreende também o conjunto de alunos matriculados na disciplina, e assim por diante, o conjunto dos conjuntos que não estão contidos em si próprio está contido em si próprio, ele próprio, sim ou não? E um minuto de reflexão vai mostrar que aqui está um paradoxo. O conjunto dos conjuntos que não estão contidos em si próprio só não está contido em si próprio se estiver contido em si próprio, porque ele será um conjunto de conjuntos que não estão contidos em si próprio, portanto ele próprio deve ser um conjunto que está contido aí. Portanto, ele está contido em si próprio, se e somente se ele não está contido em si próprio. Russell mais tarde concebeu um exemplo mais de natureza não matemática, que serve para popularizar o problema, a dificuldade que ele encontrou. Ele nos convida a imaginar um barbeiro de aldeia que barbeia todo habitante dessa aldeia que não se barbeia a si próprio. Pergunta: o barbeiro da aldeia se barbeia a si próprio, sim ou não? Se a resposta for sim, se ele se barbeia a si próprio, então ele não pode ser um desses que ele barbeia, porque ele só barbeia os que não se barbeiam a si próprio. Conclusão: então ele não se barbeia a si próprio, mas nesse caso ele se barbeia a si próprio porque ele é um daqueles que o barbeiro barbeia, a saber, os que não se barbeiam a si próprio. O barbeiro que barbeia todo habitante da aldeia que não se barbeia a si próprio, se barbeia a si próprio, se e somente se não se barbeia a si próprio. Qual é a lição a tirar daí? Não que nós temos um predicado que tenha a propriedade extraordinária de violar o princípio de não contradição, porque permite formular perguntas para as quais a resposta vai ter a forma sim, se e somente se não, mas ao contrário, que esse barbeiro não pode existir. O conceito barbeiro da aldeia que barbeia todo habitante que não se barbeia a si próprio não tem nenhuma extensão, nem mesmo o conjunto vazio. Tá? O conjunto vazio é dizer, olha, de fato não há sereias, poderia haver. Agora, não poderia haver. É uma impossibilidade lógica, porque implica contradição. Não poderia haver um barbeiro, blá blá blá, com essas propriedades, e não pode, pela mesma razão, haver um conjunto dos conjuntos que não estão contidos em si próprio. Agora, a lei número 5 de Frege dizia que para todo conceito há uma extensão determinada. Era, em outras palavras, um princípio de compreensão, como dizem os matemáticos, um princípio de compreensão irrestrito.
A descoberta de Russell, que ele comunicou numa carta a Frege, foi que um princípio de compreensão irrestrito permite derivar contradições e que, portanto, havia um dos fundamentos do sistema lógico de Frege estava bichado, estava estragado. Frege ficou muito surpreso e consternado com essa descoberta, mas reagiu com exemplar dignidade e integridade intelectual. Ele explica no apêndice que ele escreveu ao segundo volume das Leis Fundamentais da Aritmética. Esse volume estava no prelo, estava para ser publicado quando ele recebeu a carta do Russell. E ele diz lá: nada pode ser mais contristador para o investigador que dedicou uma vida inteira a uma determinada tarefa que descobrir que o projeto estava mal concebido pela raiz, que ele continha algum defeito, uma deficiência insanável. E ele diz: é nessa situação que eu me encontrei em razão de uma carta do professor Bertrand Russell de Cambridge que me apresenta esse problema. Frege, esboçou o que ele achava que era uma saída. Respondendo ao Russell, ele diz: bom, está claro que a minha lei número 5 não pode ficar, nós vamos ter que pôr outra coisa no lugar, não podemos ter um princípio de compreensão irrestrito. E no esboço, no apêndice às Leis Fundamentais da Aritmética, volume 2, ele esboça, ele delineia o que ele acha que poderia ser a saída. Em geral, o diagnóstico ao longo do século XX foi que isso aí não funciona. Que basicamente a estratégia que Frege imaginou, vamos dizer assim, recua a contradição, empurra para diante, mas ela está esperando na esquina. Você termina caindo outra vez no problema. Há mais de um artigo publicado por autores diferentes com o mesmo título, On Frege's Way Out. Tem um artigo On Frege's Way Out de Peter Gitsch, tem um artigo On Frege's Way Out de Willard Quine, e a ideia básica é que o way out, a saída do Frege, não funciona. Isso foi consensual até que nos anos 80 do século passado, o lógico norte-americano George Boulos, usando ferramentas lógicas de que Frege não dispunha na época, lá em 1902, quando ele recebe a carta do Russell, Boulos mostra como nós poderíamos reconstruir o sistema de Frege de maneira a evitar que a contradição se produzisse e de maneira a tornar ainda possível a derivação dos teoremas da aritmética a partir de princípios puramente lógicos. Isso ficou conhecido como neo-fregianismo é um projeto em aberto. Nós não vimos ninguém executar completamente isso, nem o Boulos, que aliás faleceu tragicamente muito jovem ainda, mas isso é para dizer o seguinte: nós não podemos em sã consciência dizer que o projeto logicista para a aritmética estava errado, ou que ele é inviável, que a aritmética certamente tem um conteúdo que não é lógico, que não é puramente lógico. Isso é o que sustentavam críticos do logicismo, como, por exemplo, o grande matemático francês Henri Poincaré. Poincaré dizia: tem um princípio, pelo menos, na aritmética, que não é puramente lógico, é o princípio de indução matemática, e esse princípio de indução matemática tem uma base intuitiva e não conceitual, não puramente lógica. Bom, nós não podemos dizer hoje que o logicismo é realmente um programa inviável. O que nós podemos dizer com toda certeza é que Frege não conseguiu realizá-lo. E mais, Frege parece ter se convencido que a saída dele, o way out, Frege's way out, de fato não funcionava. Porque entre os últimos escritos de Frege, o material que foi publicado póstumamente, depois do falecimento dele, encontram-se notas que ele tomou já nos últimos anos da vida dele, esboçando um projeto de redução da aritmética, não a lógica, mas a geometria. Frege tinha essa bronca de achar que a aritmética não tinha autonomia como disciplina matemática, ela era parte de alguma outra coisa. Ou essa alguma outra coisa, a maior parte do tempo ele pensou que era lógica, e agora nos últimos anos de vida a gente encontra ele pensando que isso é a geometria.
e ter um esboço de como derivar a aritmética da geometria. Os detalhes não nos interessam, nos interessa apenas o fato de que no momento que Frege está fazendo isso, ele está dizendo, olha, o programa logicista fracassou. Nem mesmo aquela minha saída lá no apêndice do segundo volume dá certo. E mais, no momento em que ele concede que, propõe que a aritmética é derivável da geometria, ele está concedendo que os juízos aritméticos são sintéticos a priori, como pensava Kant, e Frege nunca pôs em dúvida que a geometria fosse conhecimento sintético a priori. Bom, a história aqui foi a história de um fracasso. Nós temos um filósofo que dedicou sua vida toda a demonstrar uma e somente uma tese filosófica. Frege não tem um sistema filosófico. Frege não escreveu sobre questões epistemológicas de um modo geral, sobre questões metafísicas. Frege muito menos se ocupou de ética ou de filosofia política ou de estética, etc. Nada disso. Tudo que ele fez estava subordinado a esse projeto em filosofia da matemática, e não filosofia da matemática em geral. O ponto específico dele era com a geometria. E é a história de um filósofo que, tendo um projeto tão circunscrito, tão bem delimitado e tão restrito, fracassa em executá-lo. Então, por um lado, é a história de um fracasso. Agora, aí vem outro lado. O que faz de Frege um dos filósofos mais importantes de todos os tempos? Um dos maiores de todos os filósofos. Muito pouca gente hoje disputaria a Frege esse título, essa qualificação. É que para fazer o que ele pretendia fazer, para derivar teoremas da aritmética de axiomas puramente lógicos, Frege dependia crucialmente, criticamente, de fazer uma análise do raciocínio matemático. E é isso que a lógica até então disponível, que basicamente era, com alguns aperfeiçoamentos localizados, mas basicamente era a silogística aristotélica, não dava conta de fazer. Frege, na Conceitografia, o livro publicado em 1879, que marca o início dessa nossa história aqui, ele diz no prefácio, olha, é que eu tentei, usando a lógica aristotélica, a silogística, fazer essas demonstrações. Não foi possível. Aqui, Frege não é o único lógico no século XIX que se queixa da insuficiência da lógica tradicional para dar conta do raciocínio matemático. Isso é uma inquietação que está no ar. Outros lógicos contemporâneos de Frege, como George Boole, Ernst Schröder, Charles Sanders Peirce e Augustus de Morgan, reclamam que não conseguem dar conta do raciocínio matemático usando a silogística. E a única coisa que tem é que eles não sabem o que é preciso pôr no lugar da silogística aristotélica. Todos, de uma maneira ou de outra, entreveem a fecundidade de um projeto de matematizar a lógica, de representar as relações lógicas como relações que são matematicamente representáveis, mas ninguém sabe exatamente como executar isso. Boole tem um livro que chama As Leis do Pensamento, The Laws of Thought, que apresenta uma espécie de álgebra da lógica, uma algebrização de conceitos lógicos. Mas o que ele matematiza, no fim das contas, é a silogística aristotélica. Tá? Então, isso faz um grande sucesso, mas isso não resolve a dificuldade com a qual nós encontramos. E, essencialmente, o problema é que a silogística aristotélica, a lógica tradicional, só concebe predicados monádicos. Isso é, predicados que têm um e somente um lugar de argumento. A lógica tradicional não está preparada para lidar com predicados de mais de um lugar de argumento, predicados diádicos, triádicos, tetrádicos e assim por diante. Para a lógica tradicional, João ama Maria é uma frase da forma sujeito-predicado, sujeito João, predicado amar Maria. Essa é uma propriedade que João tem. Tá? Não é uma relação R entre A e B. Não. É uma propriedade P, F, como queiram chamar, de A. E a dificuldade consiste, em poucas palavras, no fato de que
O raciocínio matemático lida essencialmente e de maneira inclusiva, em todas as regiões da matemática nós temos a mesma coisa. Os raciocínios matemáticos são raciocínios sobre relações. E é isso que a lógica tradicional está muito pouco preparada para dar conta. As inferências matemáticas envolvem relações. Para ficar no exemplo mais importante para Frege, a relação que ordena a série dos números naturais, que eu preciso entender como é que funciona para entender os fundamentos da aritmética, é uma relação, a relação sucessor de. Essa relação é, como eu havia mencionado antes, a relação de sucessão temporal. Também aqui, embora a sucessão não seja no tempo, 0 precede 1 não no tempo, mas na série matemática, você tem as propriedades da transitividade, se A precede B e B precede C, A precede C, da assimetria, se A precede B, B não precede A, e da não reflexividade, A não precede a si próprio. E são as relações, e especialmente as relações assimétricas, que a lógica tradicional não está preparada para dar conta. O que explica o sucesso espetacular de Aristóteles, dele ter feito o que ele fez, e aqui a ideia é basicamente assim: Frege é simplesmente o maior nome da lógica desde Aristóteles. É o lógico mais importante na história da lógica desde Aristóteles. A Aristóteles nós devemos a criação, o nascimento da lógica como uma investigação formal que abstrai do conteúdo do pensamento, como diz Kant, para ter-se a sua forma, das condições sobre as quais uma variedade muito grande de formas de inferência são válidas. Aristóteles faz isso abstraindo do conteúdo particular de inferências, introduzindo variáveis para representar esses conteúdos, e ele pode fazer coisas como o silogismo da primeira figura: todo A é B, todo B é C, logo todo A é C. Isso é verdadeiro para quaisquer A, B ou C que nós conservamos. Mas quando se trata de relações, as coisas são diferentes. Em suma, não é por acaso que não há quantificadores na lógica até Frege, que introduziu isso, o primeiro. Tá? Porque num cálculo de predicados monádicos, como é a silogística aristotélica, nós até podemos representar o conteúdo dessas inferências usando a notação do cálculo de predicados. O grande lógico polonês Jan Łukasiewicz escreveu um livro inteiro, a silogística aristotélica representada pela lógica moderna. Mas vejam agora como não faz nenhuma diferença a posição em que os quantificadores ocorrem. Eu escrevi antes, para economizar tempo aqui durante a aula, se eu digo que para todo x há um y tal que x é f e y é g, isso é a mesma coisa que dizer que para todo x é f e algum y é g. E por fim eu poderia escrever que há um y tal e um x tal que f de x e g de y. Essas três fórmulas dizem exatamente a mesma coisa. O fato do quantificador universal preceder ou suceder ao existencial não faz nenhuma diferença. Agora, peguem uma relação assimétrica. O exemplo favorito de Peter Gitt: todo menino ama uma menina. Essa frase é ambígua. Ela pode expressar duas coisas muito diferentes. Ela pode querer dizer que para todo menino, aqui em cima, para todo menino, para todo x há um y tal que x é y, para todo x há um y tal que x ama y, ou, menos plausivelmente, mas sem incoerência nenhuma, nós poderíamos estar dizendo que há uma menina tal que todos os meninos a amam. Isso aí, existe um y tal que para todo x é xy. Vocês vejam que agora aqui o quantificador vem na frente e faz toda a diferença. Essa é a genuína quantificação múltipla que Frege é o primeiro lógico a regimentar. Tornando possível resolver vários paradoxos que vinham se acumulando na lógica do século XIX e que sempre vinham à tona quando os lógicos se deparavam com a matemática e não sabiam como fazer, como formatá-la com os recursos da silogística aristotélica. A silogística era, da perspectiva do cálculo de predicados que nós herdamos de Frege,
um cálculo de predicados monádicos. Por isso ela não estava apta a lidar com relações. E ela é radicalmente incompleta no sentido preciso que o termo completude tem em lógica, nisso que inferências válidas, nem toda inferência válida podia ser representada como uma inferência válida usando os recursos da silogística tradicional. Um exemplo de De Morgan em On Syllogism, que é uma publicação, creio que aí por volta de 1830, portanto, 40 e quase 50 anos antes de Frege. E De Morgan já dá o seguinte exemplo, essa referência é claramente válida: toda vaca é um animal, logo, toda cabeça de vaca é uma cabeça de animal. Claro, é evidente que isso é válido. Mas você não consegue demonstrar a validez dessa inferência com a silogística. Porque a silogística trata ser cabeça de, não como uma relação entre um X, que tem a probabilidade de ser cabeça de um Y, de quem esse X é cabeça, mas trata a probabilidade de ser cabeça de vaca como uma probabilidade monádica. Então, o resultado é que, se eu tento representar a maneira de Aristóteles essa inferência, sai assim: todo A é B, todo C é D, logo que não se segue nada disso. Tá? Não se segue nada porque eu tratei ser vaca e ser vaca e ser animal como dois predicados, A e B, e depois ser cabeça de vaca e ser cabeça de animal como dois outros predicados, C e D. Ora, de todo A é B e todo C é D, nada se segue. Então, aqui tem um exemplo claro da incompletude que De Morgan já em 1830 por aí denunciava da silogística aristotélica. Então, fundamentalmente, o que Frege precisou fazer para executar o seu projeto foi achar uma maneira de representar de maneira clara a natureza do raciocínio matemático. E a grande queixa dele é que ninguém, nem mesmo os próprios matemáticos, cuidavam de fazer, digamos assim, o passo a passo das inferências matemáticas. Os métodos da matemática, da perspectiva de Frege, são métodos demasiado informais. Isso não é uma deficiência da aritmética, da matemática em geral, que os métodos de prova em matemática sejam métodos informais ou intuitivos. Graças a isso, a matemática progride, porque não trava diante da espécie de exigência que o lógico formula. O matemático, com a maior naturalidade, escreve alguma coisa no quadro e diz: bom, e daí nós vemos facilmente que se segue tal coisa. E o lógico é aquele chato que vai dizer: como assim se segue? Eu quero ver passo a passo essa demonstração. Tá? Então, Frege dá exemplos de como nos elementos de geometria de Euclides tem provas que são incompletas, porque tem premissas tácitas que Euclides não torna explícitas. Premissas do tipo assim, não vou interromper para buscar o livro na estante, estou citando de memória, isso aparece no ensaiozinho sobre a justificação científica de uma conceitografia que Frege publicou algum tempo depois de ter publicado o seu livrinho que contém o cálculo monetário. Eu vou buscar o livro, só um pouquinho. Vou pausar a gravação para fazer isso. Ok, vamos lá. Na justificação científica de uma conceitografia, um ensaio de 1882, portanto, 3 anos depois da publicação da conceitografia, o livro em que veio pela primeira vez à luz, foi pela primeira vez divulgado um sistema de cálculo de predicados, como o que nós temos hoje. A lógica que nós aprendemos hoje é a lógica de Frege. A notação não é a de Frege, a notação que nós usamos basicamente é derivada de Bertrand Russell, que por sua vez adaptou a partir da notação do matemático italiano Giuseppe Peano. Então, de Peano e Russell provém a notação que nós empregamos, mas de Frege as ideias que com essa notação nós representamos. Agora bem, vejam o que ele escreve em 1882. Ele diz: a linguagem mostra-se deficiente quando se trata de prevenir os erros de pensamento. Ele está explicando por que ele precisou criar uma linguagem artificial, a notação da lógica formal, para dar conta da inferência, da validade ou não validade de inferências. Ele diz:
a linguagem mostra-se deficiente quando se trata de prevenir erros de pensamento, ela já não satisfaz a primeira exigência que lhe pode ser imposta sobre esse aspecto, a da univocidade. Mais perigosos são os casos em que os significados das palavras são apenas um pouco diferentes, as oscilações leves, porém não irrelevantes. Entre muitos exemplos, podemos citar aqui um fenômeno comum. A mesma palavra serve para designar um conceito e o objeto individual que cai sobre ele. De modo geral, não se imprime nenhuma diferença entre conceito e indivíduo. O cavalo pode designar um ser individual. Imaginem que eu digo o cavalo está cansado. Tá? E também a espécie, como na proposição o cavalo é um animal herbívoro. Agora não é de nenhum cavalo em particular que eu estou falando, é da espécie dos cavalos. Cavalo pode finalmente significar um conceito. Na proposição, isto é um cavalo. Aqui cavalo é predicado. E Frege vai adiante e diz categoricamente, olhem a audácia disso, a linguagem não é regida por leis lógicas. De modo que a obediência à gramática já garantisse a correção formal do curso do pensamento. Então, o que Frege quer é uma linguagem cuja gramática garanta a correção formal do pensamento. Isto é a lógica matemática, como vocês aprendem hoje. E é por isso que é importante estudar a lógica matemática. Porque aqui você tem a espécie de representação de raciocínios, que é tal que a gramática da linguagem artificial que nós estamos empregando garante a correção formal do curso do pensamento, como diz Frege. As formas em que se exprime a dedução, agora voltando a falar da linguagem cotidiana, da linguagem corrente, são tão variadas, tão frouxas e flexíveis, que facilmente se podem insinuar, sem que se perceba, premissas que em seguida são ignoradas, no momento de enumerar as condições necessárias de validade da conclusão. A conclusão ganha assim uma generalidade maior do que a que lhe convém por direito. Você tinha uma premissa tácita que, se tornasse explícita, ia deixar manifesto que a conclusão vale para esse conjunto de casos aqui, mas não vale para tal outro que não respeita aquele axioma. Mesmo um pensador tão escrupuloso e rigoroso como Euclides, paradigma do conhecimento matemático rigoroso na antiguidade, com os elementos de geometria, né? Mesmo um autor tão escrupuloso e rigoroso como Euclides, frequentemente faz uso de premissas implícitas, que ele não menciona entre seus princípios, nem entre as premissas da proposição particular. Assim, na demonstração da proposição 19 do primeiro livro dos elementos de geometria, em todo triângulo, o maior ângulo opõe-se ao maior lado, utiliza implicitamente porque Euclides não torna isso explícito, as proposições 1. Se um segmento não é maior que um outro, então é igual ou menor que ele. Nós vamos dizer, isso é óbvio. É óbvio, mas aonde que Euclides diz isso? Porque se esse óbvio não for verdadeiro, nada feito. Se o ângulo é igual a um outro, então não é maior do que ele. Ah, é óbvio? Então não precisa dizer? Precisa dizer. O conceito de óbvio, ser óbvio não é uma propriedade lógica de proposições. Há uma maravilhosa história acerca do matemático britânico Hardy, contemporâneo de Russell e Moore em Cambridge, que estava dando uma aula e a uma certa altura no curso de uma demonstração disse, bom, isso aqui é óbvio. Aí um aluno disse, peraí, professor, não é óbvio. E o Hardy disse, como assim, não é óbvio? Não é, não. E Hardy, peraí, como que não é óbvio? E começou a pensar. E ia caminhar de um lado para o outro dentro da sala de aula. A uma certa altura ele abriu a porta da sala e saiu para o corredor. Caminhava, ia e vinha, e aquele suspense na aula. Ao cabo de, sei lá, 5, 10 minutos, Hardy entra triunfalmente na sala de aula, olha para os alunos e diz, é óbvio, e toca em frente o barco. Bom, isso é o que o lógico não permitiria fazer. Por isso o lógico é um chato, por isso os matemáticos não gostam dos lógicos. O lógico é aquele pentelho que diz, espera aí um pouquinho, me mostra exatamente como é que disso aqui você chegou naquilo ali. É óbvio? Não sei se é óbvio, eu quero ver os passos demonstrados. Isso nós herdamos de Frege. Tá? Então, assim, para resumir a coisa, tudo que Frege fez esteve subordinado ao projeto logicista da aritmética. Esse projeto fracassou, mas
para poder executar esse projeto, Frege teve que desenvolver uma lógica muito mais refinada e muito mais flexível que a velha silogística. Então, menos de 100 anos depois de Kant publicar a Crítica da Razão Pura, Frege dá um desmentido cabal àquela afirmação de Kant lá de que a lógica já tinha vindo ao mundo completa com Aristóteles, e a prova disso é que ninguém tinha experimentado a necessidade de modificar a lógica. Menos de 100 anos depois, Frege apresenta um sistema lógico completamente diferente do que precedia, muito mais poderoso, porque toda a silogística é incorporada ali dentro, na forma de um fragmento do sistema. Que fragmento é esse? O fragmento que consiste no cálculo de predicados monádicos, predicados com um só lugar de argumento. Tem um slogan que Bertrand Russell gostava de repetir, que consistia em dizer assim: a velha lógica é uma lógica da forma sujeito-predicado. A nova lógica é uma lógica das relações. A rigor, a gente poderia dizer que a lógica nova é uma lógica da forma sujeito-predicado, mas que incorpora pela primeira vez o reconhecimento de que há predicados que são relações. Predicados com mais de um lugar de argumento, como x está na relação R com y, predicados com relação, por exemplo, é mais alto que x é mais alto que y. Tá? Relação que é transitiva, se x é mais alto que y é mais alto que z, x é mais alto que z, etc. Ou predicados tetrádicos, como x está entre y e z. O predicado tem 3 lugares de argumento. E assim, no sistema de Frege, você podia ter predicados com qualquer número de lugares de argumento. Tá? E como diz com bastante ironia Wittgenstein, que foi um filósofo muito irônico, como nós vamos ver, eu não devo ser capaz de decidir a priori se o meu sistema de lógica vai precisar de um sinal para representar uma relação com 27 lugares de argumento. Não sei lá se existe isso. Só a aplicação da lógica, o estudo concreto de inferências concretas, pode me dizer se há ou não há um predicado com 27 lugares de argumento. 27 é um exagero deliberado de Wittgenstein para ironizar a ideia de que nós poderíamos fixar a priori os limites da multiplicidade lógica de predicados. Para Frege não tem nenhuma limitação de princípio, e é isso que torna o sistema altamente flexível. Então, assim, o fracasso do projeto propriamente filosófico não afeta a grande conquista, que é o resultado da revolução mais radical na história da lógica. Para fazer o que ele queria fazer, Frege precisou repensar pelos fundamentos, as noções lógicas mais fundamentais. As escolhas técnicas que Frege faz em lógica têm um substrato filosófico, e nisso consiste o grande legado de Frege. Não no programa logicista, que talvez ainda possa ser executado, talvez não seja um programa infundado, mas hoje nós não sabemos. Sabemos apenas que Frege não conseguiu cumprir com esse desiderato, mas, com vistas a fazer o que ele precisava fazer, Frege introduziu a mais radical revolução na história da lógica. Tá? Ele dissocia pela primeira vez predicação de quantificação. Ele aqui resgata uma ideia que está esboçada em Kant, quando Kant sugere, na esteira do que alguns lógicos medievais já haviam notado, que existir não é um predicado de coisas, não é um predicado real, para falar como Kant, onde real vem de res, que significa coisa em latim, mas é um predicado lógico, diz Kant. Frege traduz isso dizendo: a existência não é um predicado de primeira ordem. Eu posso dizer que um cão é marrom, orelhudo e dócil. Agora, eu posso dizer que existem cães. No primeiro caso, eu predico de um indivíduo, que ele é marrom, orelhudo e dócil. No segundo caso, eu predico de um conceito, o conceito de cão, que ele não é vazio. Mais uma vez, o refrão de Frege, que eu já mencionei, a existência tem isso em comum com o número, que a afirmação de existência é a negação do número zero.
qualquer atribuição de número é uma resposta à pergunta quantos. E a pergunta quantos se faz não de objetos, de indivíduos, mas de conceitos. Quantos, aqui assim, esse é o volume dos pensadores que eu usei, o texto que eu mencionei. Quantos o que? Livros 1. Páginas impressas, quase 300. Palavras, não sei quantas mil. Tá? Se é do conceito livros que eu quero predicar, e pergunto quantos eu tenho na minha mão. Livros 1. Quantas páginas eu tenho na minha mão? 300. Quantas palavras impressas eu tenho entre as mãos? Pois um número gigantesco. Da existência e a propriedade de conceito e não de número. Isso é representado na nossa lógica. Nós representamos a existência como um predicado de predicados e não como um predicado de coisas. Aqui, Frege expressamente e reiteradamente afirma isso, não está querendo fazer nada que Kant já não tivesse antecipado. Mas ele separa claramente, quando a gente escreve que algo é F, F é um predicado desse algo, mas existir é um predicado de F. Existir um predicado de segunda ordem, é um predicado de um predicado. E assim Frege introduz no sistema dele a possibilidade de nós termos predicados de primeira ordem, que são predicados de objetos, predicados de segunda ordem, que são predicados de objetos, predicados de terceira ordem, que são predicados de objetos, e assim por diante, sem limite superior nessa hierarquia. A segunda distinção fundamental, além de extrair, dissociar da noção de predicação a noção de quantificação, para todos, para algum, existe pelo menos um, e assim por diante, dissociar isso aí da noção de predicação de primeira ordem ou objetual. Frege critica nos lógicos tradicionais não haverem distinguido suficientemente a situação de um objeto estar na extensão de um conceito. O bucéfalo, que era o cavalo favorito de Alexandre da Macedônia, o Alexandre o Grande. Bucéfalo é um cavalo, diz que o indivíduo bucéfalo está na extensão do conceito cavalo. Agora, se eu digo, como no exemplo de Frege, o cavalo é um animal herbívoro, eu estou dizendo que o conceito de cavalo, a extensão do conceito de cavalo, é um subconjunto da extensão do conceito de animal herbívoro. Que nada pode ser cavalo sem ser, ao mesmo tempo, um animal herbívoro. Dá para fazer um diagrama de Venn. Venn foi um lógico contemporâneo de Frege em inglês, e escrever assim. Aqui estão os cavalos e aqui estão os herbívoros. E tudo que tiver no conceito de cavalo está no conceito de herbívoro. Esse diagrama de Venn representa a seguinte proposição. Desculpem, fiz umas coisas que eu faria ao vivo em aula também. Ia escrevendo uma besteira aqui. Eu digo de todo X que seria cavalo e herbívoro. É isso que esse diagrama aqui representa. Tá? Mas dizer que todo cavalo é herbívoro não é falar de nenhum objeto em particular. É justamente dizer de todo objeto que está na extensão de um certo conceito que ele está na extensão de um certo outro. Essa relação Frege chama a relação de subordinação entre conceitos. Ela se expressa no fato de que o conceito de cavalo está subordinado ao conceito de animal herbívoro, isso é a subordinação, mas o X que está no conceito de cavalo e o X que está no conceito de herbívoro, tá, são objetos dos quais nós dizemos que têm essas propriedades. Então, C e H, cavalo e herbívoro, são predicados de primeira ordem, mas tudo que é C e H é um predicado de segunda ordem. Os codificadores são predicados de predicados. E não é de nenhum indivíduo em particular que eu estou dizendo que se ele é cavalo, ele é herbívoro,
eu estou dizendo de todo cavalo que é herbívoro. Ou, para falar a maneira do meu querido colega e amigo kantiano Gerson Losado, a esfera do conceito cavalo está contida na esfera do conceito herbívoro. Tá? Então, Frege separa o que ele chama de subsunção, a relação de um objeto cair na extensão do conceito, da relação que ele chama de subordinação, que é uma relação entre conceitos. Das duas, diz Frege, a relação fundamental é a subsunção, porque a forma básica de toda a proposição é uma predicação. Tá? O básico são essas relações aqui embaixo e não essa aqui em cima. Porque essa aqui em cima se explica em termos dessas aqui. Dizer que todo cavalo é herbívoro é dizer de cada indivíduo que está no conceito de cavalo que esse indivíduo está no conceito de herbívoro. Tá? Então a relação mais fundamental na lógica é a relação de preenchimento de um predicado por um conceito. Ora, Frege representa isso tomando de empréstimo uma noção matemática, que é a noção de função. O que é uma função? É uma expressão incompleta, tal que eu, preenchendo um lugar vazio nessa expressão, obtenho algo determinado. E enquanto não preencho esse lugar vazio, eu não tenho nada de determinado. Por exemplo, eu posso escrever x mais 2. Que número é esse? Isso não é número nenhum. Enquanto eu não substituir x, a variável, por um valor dessa variável, eu não tenho nenhum número. Agora, para o valor 2, x mais 2 representa o número 4. Para o valor 3, x mais 2 representa o número 5. Então, para toda função tem um curso de valores, para falar com o Frege, que são determinados pelo conjunto dos argumentos que a função toma. Repito, para o argumento 2, a função x mais 2 indica o número 4. O argumento 3, substituo x por 3, mais 2 é 5. Substituo x por 4, mais 2 é 6. Substituo x por 5, mais 2 é 7, e assim por diante. Ou a minha função é x ao quadrado. Para o argumento 2, eu tenho 4. Para o argumento 3, eu tenho 9. Para o argumento 4, eu tenho 16, e assim por diante. O achado de Frege foi que o nosso pensamento tem essa estrutura funcional. Isso é, predicados, aquilo que a lógica tradicionalmente chamou conceitos, são funções. São funções que dão para argumentos diferentes valores diferentes. Mas o que é o valor de uma função lógica e não matemática? O valor de uma função aritmética, como nos exemplos que eu dava, é um número. Aqui qual é? Toma-se a função x é homem. Agora eu ponho bucéfalo no lugar de x e eu obtenho uma proposição falsa. Eu escrevo em troca Alexandre no lugar de x e obtenho uma proposição verdadeira. Aqui está a noção que Frege introduz, que nós usamos hoje, beabá da lógica, não é de valor de verdade. Uma função, um conceito, define Frege, é uma função cujo valor é um valor de verdade. Para o argumento, eu tomo a função x é homem, tá? A propriedade de ser homem é uma que é verdadeira do argumento Alexandre, falsa do argumento bucéfalo. Tá? Eu não vou emitir nenhuma opinião sobre se essa função é verdadeira ou falsa do argumento Bolsonaro ou do argumento Trump, mas são casos que dão um pouco o que pensar, e mais não direi. Tá? A nova lógica, portanto, num certo sentido, Russell tem razão, não é simplesmente uma lógica da forma sujeito-predicado tradicional, é uma lógica das relações, mas relações o que são? São predicados. Tá? O que Frege faz é um cálculo de predicados, mas que admite predicados de qualquer aridade, isso é, com qualquer número de lugares de argumentos. E isso é que é distintivo. Um predicado ocorre nessa posição característica, a insaturação do predicado, o fato de que ele requer um preenchimento de um lugar vazio, que é o que ele tem em comum com a noção matemática de função. Nisso consiste a natureza predicativa dos conceitos. O fato de que eles são, como Kant definia, predicados de juízos possíveis. Tá? Bom, isso vai suscitar uma dificuldade acerca da natureza predicativa dos conceitos, que vai nos fazer caminhar meio caminho entre a filosofia de Frege e a do primeiro filósofo que se pode considerar propriamente um discípulo de Frege, um continuador da obra de Frege,
que vai ser o austríaco Ludwig Wittgenstein. Mas, para chegar lá, eu tenho que dizer algumas coisinhas mais acerca do projeto freiriano e eu tenho que falar de Bertrand Russell, que ocupa uma posição intermediária na história que vai ser contada aqui entre Frege e Wittgenstein. Que por hora nós podemos resumir no fato de que o jovem Wittgenstein, cuja formação era puramente técnica, ele tinha estudado engenharia mecânica e começou a se interessar por questões de fundamentos da matemática, provavelmente após ler o grande livro de 1903 de Bertrand Russell, The Principles of Mathematics, e procurou Frege cogitando a ideia de estudar com Frege, e Frege sugeriu que ele fosse para a Inglaterra, para Cambridge, estudar com Bertrand Russell. E dessa relação de professor e aluno vai vir um capítulo importante na história que está por ser contado. Então, por hoje, o que eu fiz? Eu mostrei que o empreendimento de Frege é, sob um aspecto, um fracasso. O programa logicista é um programa que Frege não logra executar. Quer ele seja viável, quer não, Frege não o realizou. Mas, para fazer isso que ele fez, para tentar derivar as leis da aritmética de leis lógicas que não tem nenhum conteúdo especificamente matemático, Frege teve que protagonizar a mais radical revolução na história da lógica. A lógica que nós temos hoje é uma lógica que nós herdamos de Frege, que veio ao mundo com a publicação em 1879 da conceitografia de Frege. Por isso, esse é o ponto de partida da nossa história. Eu contei aqui, estou encerrando por aqui, essas aulas são aulas de 60 minutos de duração, assim dispõe a resolução que instituiu o ensino remoto emergencial, resolução 25 do Conselho de Ensino e Pesquisa. Eu encerro por aqui. Eu quero apenas fazer uma exortação que vocês não deixem de usar o espaço para comentários lá no YouTube para formular perguntas, que assim eu tenho a oportunidade de, no vídeo imediatamente subsequente, responder as perguntas que foram feitas. Eu recebi elogios através dos comentários lá no YouTube, fico sensibilizado e agradeço a cada uma das pessoas que elogiou na primeira aula, mas eu quero exortá-los aí, além dos elogios, e expressarem eventualmente censuras, reservas, críticas, mas sobretudo fazerem perguntas. Tá? Eu vou tentar a cada vez responder as perguntas que me chegaram. Elas podem vir por e-mail também, a sala de aula virtual está aí para isso, mas aquele espaço de comentários no YouTube é precioso, porque ali imediatamente eu tenho as questões que eu tenho que responder e que eu vou tratar de responder sempre a cada nova aula, portanto, a cada novo vídeo. Ficamos por aqui então e até muito breve. Para depois da manhã, melhor para quinta-feira, isso aqui é a antecipação da aula que seria dada na terça-feira, normalmente. Até a quinta vocês vão ter um novo capítulo da nossa história, em que, após um pequeno suplemento sobre Frege, que ainda me importa mencionar, e como eu disse, vai antecipar já coisas que Wittgenstein, estudando com Russell, mas lendo e pensando sobre Frege também, virá a fazer. E eu vou introduzir mais dois personagens da nossa história, George Edward Moore e Bertrand Russell. Isso é a pauta para a aula para a próxima aula. Seria quinta-feira, mas essas aulas, a grande vantagem é que elas não têm dia nem hora para acontecer. Vocês vão assistir quando e como bem entenderem, vocês podem pausar, vocês podem repetir, vocês podem largar no meio. Essa é uma vantagem. Eu entrei muito a contragosto na ideia de ensino remoto, de ensino online. A parte que me chateia mais é falar sem estar recebendo o feedback das perguntas e dúvidas, por isso que eu estou insistindo bastante que façam pela via que é possível fazer, por escrito. E eventualmente vai haver encontros, fora as provas, que já está estabelecido que vão ser assim, encontros síncronos. Eu posso reunir um grupo de vocês que esteja interessado em destrinchar alguma questão particular e nós marcarmos e nos encontrarmos todos online, via Google Meet, via Zoom, via Skype ou qualquer desses outros, para um bate-papo. Tá?
Mas, em princípio, eu devo poder responder as perguntas aqui mesmo, dentro desse espaço. E é com isso que eu conto, para isso que eu conto com a colaboração de vocês. Por hoje é isso, tenham uma ótima semana e até breve.